Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho também, porque sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será notificado. Aproveite também, clique aí no joinha, dê um like. Dessa forma você vai estar nos ajudando a espalhar esperança no YouTube. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz assim: O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então grave bem, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então hoje eu quero falar com vocês sobre herança. E eu andei pesquisando o significado dessa palavra herança e achei um significado interessante, que é o que a gente mais conhece, que herança é um direito. Herança é um direito, uma condição de herdar ou obter algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém. Mas uma palavra que me chamou muita atenção nesse significado é que herança é um direito. Direito. Grave bem essa palavra, direito. Agora abra comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Glória a Deus por isso. Essa é a maior herança que temos, de nos tornarmos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus, quando cremos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, quando cremos na sua ressurreição, isso nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que maravilhoso isso, que maravilhoso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque quando a gente fala de herança, é interessante observarmos que para a gente receber uma herança, precisa que alguém morra, correto? Senão não é uma herança. Então, quando os pais morrem, por exemplo, os filhos herdam aquilo que os pais deixaram, patrimônios, bens, enfim, ou não, depende da situação e dos recursos de cada família, enfim. Mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, recebemos esse direito. Quando cremos nisso, cremos que Cristo fez por nós, recebemos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Quando cremos na sua ressurreição, nos tornamos filhos de Deus. E qual é a garantia que nós temos disso? Jesus, antes de subir aos céus, depois da ressurreição, ele nos deixou uma promessa, a vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que existe em nós, quando cremos em Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez por nós, quando nos tornamos filhos, somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, do versículo 13 e 14. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Agora vocês também ouviram a verdade,
as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aleluia! Olha que versículo maravilhoso. O que Paulo disse: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. A palavra de Deus está disponível para nós, essa verdade da salvação. E temos ouvido ela, temos lido essa palavra de salvação. E quando cremos em Cristo, ele coloca sobre nós o selo do Espírito Santo, que ele prometeu. E o Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Pertencemos ao Senhor para louvor de sua glória. Glória a Deus por isso. Então nós temos em nós esse selo que nos garante, que garante essa nossa herança como filhos de Deus, mediante aquilo que o Senhor fez por nós, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E eu separei aqui duas coisas que eu achei muito importante ao preparar essa mensagem, esse toque de esperança de hoje, e eu fiz essa pergunta para mim enquanto eu estava preparando essa mensagem de hoje. O que herdamos? O que herdamos de Deus? O que herdamos de Jesus Cristo? E eu separei duas coisas aqui bem interessantes que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, herdamos que nos tornamos participantes da natureza divina de Cristo. Nos tornamos participantes, como herdeiros, da natureza divina de Cristo. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Abra junto comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Eu vou repetir. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, através da palavra de Deus, nós temos diversas promessas. E essas promessas nos tornam participantes da natureza divina, quando somos resgatados por Deus, quando somos justificados, redimidos por Deus, escapamos da corrupção que há no mundo e nos tornamos participantes da natureza divina de Cristo. Ser participante da natureza divina de Cristo significa que as características da natureza dele, de Deus, essas características nos tornam nossas. Assumimos essas características de Jesus. E é nessa hora que a gente entende quando a palavra fala de nos tornarmos semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus. É exatamente termos essas características de Cristo, pelo fato de participarmos da sua natureza divina, da sua obra criadora em nós. E eu separei aqui o que carregamos vamos dizer assim, nesse bojo ao participarmos da natureza divina de Cristo. Nos tornamos amorosos. O amor é uma das características de Cristo. João já dizia isso. Que João, em seu evangelho, escreveu que Deus é amor. Então, isso é uma das características que assumimos como herança. Amor.
devemos amar ao próximo, devemos amar nós mesmos, devemos amar tudo aquilo que fazemos para o reino de Deus, devemos amar a humanidade. A bondade, a segunda coisa, assumimos essa característica da bondade de Deus. Temos que ser bons para com os outros. A bondade nos relacionamentos, a bondade nas nossas atitudes. Terceiro, a misericórdia é outra característica que assumimos quando nos tornamos participantes da natureza divina de Cristo. A misericórdia, temos que ser misericordiosos com o próximo, misericordiosos através das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Sabedoria é outra característica que assumimos. Devemos ser sábios nas nossas decisões. Então a sabedoria faz parte da natureza divina de Cristo e assumimos quando nos tornamos participantes. A justiça, devemos ser justos para com os outros, devemos ser justos nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, agir com justiça. A santidade é uma outra característica que assumimos como herança ao participarmos da natureza divina de Cristo. A santidade, ela deve ser um estilo de vida. Devemos buscar a santidade todos os dias, ser santo nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas posturas diante da vida. Isso é uma característica também da natureza de Cristo. A paciência, devemos ser pacientes com o próximo, ser pacientes conosco mesmo, ser pacientes nas nossas atitudes, enfim, assumir a paciência que vem de Cristo. E, por último, o domínio próprio. Devemos ter o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Devemos dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então essas são algumas características que eu fiz questão de colocar, que assumimos essas características a partir do momento que somos participantes da natureza divina. Então, essa herança nós recebemos de Deus, de Cristo, que é essa participação da natureza divina. E nesse bojo temos o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a paciência e o domínio próprio. Então isso é uma das coisas que herdamos quando nos tornamos filhos de Deus. E a segunda coisa que eu separei aqui, além de sermos participantes da natureza divina de Cristo, também herdamos a vida eterna. Essa vida que vivemos é passageira. Existe uma outra vida após a morte, que é a vida eterna. Veja o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo muito conhecido, que é, vamos dizer assim, o centro da palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, quando nos tornamos herdeiros com Cristo, quando, através da nossa fé, cremos naquilo que Cristo fez por nós temos a vida eterna. Nós temos a garantia da vida eterna. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então estamos neste mundo como peregrinos. Estamos numa jornada e ela vai ter um fim. Uma coisa que a gente não pode evitar é a nossa morte. Um dia eu e você morreremos.
mas temos em Cristo a garantia da nossa vida eterna. Não existe vida eterna sem Jesus Cristo. Não existe vida sem Jesus Cristo. Enquanto vivemos neste mundo, a gente luta o tempo todo contra o mal, contra a carne. E isso é uma luta diária. Então, para obtermos a vida eterna em Cristo Jesus, estamos numa batalha. Cremos em Jesus Cristo, cremos no que Ele fez por nós, mas enquanto estamos neste mundo, estamos em guerra. Estamos numa batalha contra a nossa carne, contra o mal que existe nesse mundo. Se a gente olhar o mundo hoje, ele está completamente do avesso. Não que ele não estivesse antes, mas hoje é muito latente isso. Os princípios, os valores, o que hoje é aceito como normal. Então existe uma luta, principalmente nós como cristãos, uma luta diária contra o mal. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. É uma carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé, era um homem jovem. E Paulo escreveu o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Essa nossa guerra é uma guerra baseada na fé em Cristo Jesus. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Entenda que Paulo está incentivando a Timóteo a permanecer firme nessa luta que temos diariamente no mundo que vivemos. Mas temos que combater esse combate com fé. Porque combatendo esse bom combate, como Paulo fala, combati o bom combate, guardei a minha fé. Então que a gente possa combater esse bom combate com fé e tomar posse da vida eterna, para a qual a gente foi chamado. Então, através de Jesus Cristo, fomos chamados para a vida eterna, como herança que temos em Cristo. E ao aceitarmos Jesus Cristo, ao recebermos Jesus Cristo, onde confessamos isso na nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos frutos, nós testemunhamos que temos Cristo em nossa vida. O aceitamos e o confessamos através do nosso dia a dia, através desse combate. E aí sim, temos a garantia da vida eterna para a qual Deus nos proporciona através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é uma herança que devemos permanecer firmes nesse bom combate e guardar essa herança até o dia que completaremos a nossa carreira e obteremos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Para isso, para a gente combater esse bom combate, para manter essa herança em nossa vida, precisamos nos manter no amor de Deus. Quando estamos firmes no amor de Deus, como a gente leu lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala amou o mundo, é a humanidade, as pessoas, a sua criação. Ele amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho. Então, esse amor de Deus, precisamos permanecer nele. Veja o que está escrito em João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Isso são palavras de Jesus. Como o Pai me amou,
Assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. A gente só consegue vencer esse combate, essa guerra diária que temos no nosso dia a dia, se permanecermos no amor de Deus. O amor de Deus que é a garantia da nossa vitória, que é a garantia da nossa herança, que é a garantia de desfrutarmos a vida eterna. Abra comigo agora em Judas, capítulo 1, versículo 21, falando ainda sobre o permanecer no amor de Deus. Judas, capítulo 1, versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Que versículo maravilhoso. Devemos perseverar, devemos nos manter nesse amor de Deus. E as misericórdias de Jesus Cristo nos levarão para a vida eterna. Somos pecadores, mas a misericórdia de Deus, que se renova toda manhã, nos resgatou. Ele está nos levando dia após dia à vida eterna. Então precisamos permanecer no amor de Cristo para vencermos. Através da palavra de Deus, conhecemos sobre essa eternidade, sobre essa vida eterna preparada pelo Senhor para nós. Podemos viver esta nova vida em Cristo, porque quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. E crer que viveremos para sempre com Deus. Tudo isso que vivemos é passageiro. Tudo isso vai passar, mas temos essa garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Então, como herança, somos filhos de Deus, assumimos a natureza divina de Cristo e herdamos a vida eterna. Essa é a nossa herança. Somos filhos de Deus, temos a natureza de Cristo em nós e temos a promessa, a herança da vida eterna. Amém? Eu quero finalizar o toque de esperança de hoje, então, lendo com você 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao 5, para resumir, para fechar esse toque de esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Herança incorruptível, incontaminável. Então que possamos permanecer no amor de Deus, que possamos crer no que Cristo fez por nós e que possamos permanecer firmes nesse bom combate diário nas nossas vidas e herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então esse é o toque de esperança que eu quis deixar hoje, essa mensagem, e que essa mensagem possa frutificar no seu coração, que ela possa gerar através da sua vida frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu te espero na próxima quarta-feira em mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.